Basta pesquisar o canal Áudio Novel Imperial no YouTube e clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Capítulo 101, Missão completa. Isso é bom. Eu gostaria de estar na sua posição. Não queria ter lutado. Naio disse enquanto olhava para seu corpo. Ela mostrou os hematomas que recebeu ao lutar contra os alunos de outras turmas que estavam atrás da bandeira vermelha. Lin não teve um único arranhão em seu corpo enquanto ela tem hematomas por todo o corpo. Eu gostaria de poder fazer algo, disse Lin enquanto abaixava a cabeça. Desta vez, ela não pôde fazer nada. Lin Onai olhou para Lin e ela percebeu a atmosfera sombria se formando nela. Ela sorriu e deu um tapinha em Lin. Você pode fazer melhor da próxima vez. Tenho certeza que qualquer um se apaixonará por você se você perseguir seriamente o seu amor. Lin olhou para Naio e sorriu. Obrigado, Naio. Lumilia se aproximou e perguntou, onde está Solta? E acho que ele entrou na tenda para limpar as feridas. Lin respondeu a Lumilia enquanto olhava para trás e tentava encontrar Solta. Lumilia acenou com a cabeça e olhou para Lin. Ela perguntou, então, como foi? Ela ficou surpresa quando perguntou isso porque Lin de repente agarrou seus ombros. Sabe, Mila? Solta foi super legal quando lutou sozinho contra todos os top rankers. Lin disse com uma expressão animada. Ela então abaixou a cabeça e disse em um tom tímido. Eu acho que estou apaixonada por ele. Lumilia ficou chocada ao ouvir as palavras de Lin. Naio ficou chocada além das palavras. Ela então imediatamente balançou a cabeça e disse, não é muito rápido. Você só está com ele apenas por 1 hora. Aposto que você e Solta nem se falaram. Não é isso, Naio. Eu realmente acho que o amo. Além disso, conversamos muito antes. Ele até me salvou da Irlin. Lin disse a Naio. Ela estava agindo mesmo como uma donzela apaixonada. Não, ela já disse que estava apaixonada. Então ela é realmente uma donzela apaixonada. Sério, eu não poderia fazer nada com você. Eu só não quero que você se machuque. Naio disse com um suspiro. Esta amiga dela estava realmente indefesa. Ela então se lembrou de algo que Lin disse. Espere. Você acabou de dizer que Solta lutou com todos os top rankers sozinho? Lumilia também olhou para Lin. Ela queria perguntar isso, mas se distraiu porque Lin disse que estava apaixonada por Solta. Sim, não é legal? Ele lutou contra o top 1 sozinho e até os venceu. Lin disse com uma expressão orgulhosa. Por que você está orgulhoso com as coisas que não fez? Naio olhou para Lin com um olhar cansado. Lin coçou as bochechas. Ainda assim, isso é muito impressionante. Não, isso é impressionante, disse Lumilia com um toque de espanto na voz. Ela sabia que Solta era forte e tinha potencial para ser o top 1 do ranking se lutasse a sério, mas não a ponto de poder lutar contra os rankers ao mesmo tempo e ainda assim vencê-los. Ela virou a cabeça e olhou para Randolph. Randolph foi o homem que derrotou o top 3 do ranking Yuriko com apenas um feitiço. Ela se perguntou quem é mais forte entre os dois. Solta ou Randolph? Após alguns minutos, o outro grupo encarregado de coletar as bandeiras vermelhas voltou ao acampamento. O grupo de Brian trouxe 3 bandeiras e foi incrível. Os outros 2 grupos trouxeram uma bandeira vermelha cada, enquanto o grupo restante não conseguiu pegar uma única bandeira. Solta e Lin coletaram um total de 21 bandeiras vermelhas. Isso chocou a todos e não se atreveram a acreditar quando Lin disse isso. Eles até pediram a confirmação de Barga. Isso significa que sua classe conseguiu coletar um total de 26 bandeiras. Ou seja, eles já garantiram o primeiro lugar apenas com este número. Quase metade do número total de bandeiras estava em sua posse. Havia uma chance de que alguém de outra classe tenha conseguido coletar as bandeiras restantes. Mas Solta achava que isso era impossível.
Foi porque ele lembrou que não conseguiu colocar todas as bandeiras no campo de batalha antes, então, se ele as adicionasse, todas as bandeiras que ele possuiu teriam excedido a metade da quantidade total de bandeiras. Não havia ninguém que possa pegar essas bandeiras sob a proteção desses rankers facilmente. Até Souta sofreu vários ferimentos nessa batalha. Souta terminou de limpar suas feridas e enfaixar a mão esquerda. Demorou um pouco por causa da dor que sentiu ao limpar a mão esquerda. Oh, está completo. Souta enxugou o suor da testa. Ele então ouviu alguém chamá-lo. Souta, você está aí? Souta virou a cabeça e adivinhou que era Brian por causa da voz. Ele se levantou e disse, sim, por quê? O professor Barvey está chamando todo mundo, respondeu Brian do lado de fora da tenda. Tudo bem, estou indo, disse Souta ao sair da tenda. Todos se reuniram fora do acampamento e foram em direção ao lugar onde todas as classes se reuniram antes. O instituto iria anunciar quem foi a melhor classe de todas as classes. E assim como Souta esperava, sua classe era mais alta entre as outras classes. Eles marcaram um total de 1.400 pontos. Foi esmagador, pois o segundo colocado obteve apenas 500 pontos no total. Todos ficaram felizes por terem obtido a pontuação mais alta no teste especial, mas sabiam que era tudo graças a Souta reunir mais de 21 bandeiras vermelhas. Naturalmente, tudo valeu a pena, meu esforço, quero dizer. Souta fechou os olhos e sorriu. Ao mesmo tempo, ele ouviu uma notificação do sistema em sua cabeça. Jim. Parabéns por completar a missão teste especial. Você recebeu 10.000 experiência, 5 pontos de atributos livre e 3 pontos de habilidade. Souta sorriu ao olhar para isso. Só mais um pouquinho e ele poderia promover sua classe para o rank 2. Seu poder de fogo e habilidade como mago melhoraria muito nessa hora. Agora mesmo, ele aprendeu 3 feitiços de sua especialidade. Tudo isso era apenas os feitiços básicos de um ramo do atributo escuridão de Tier 1. Sua classificação na classe aumentaria enquanto ele continuasse usando seus pontos de habilidade em sua especialidade. Ele não precisava aprender todos os feitiços disponíveis em sua árvore de habilidades. Ele só precisava dos mais importantes, que o ajudarão no futuro. Ele usou a maioria de seus pontos de habilidade para nivelar o feitiço Restrição Sombria para 9. Isso deixa com 4 pontos de habilidade e agora ele recebeu 3 pontos de habilidade como recompensa pela missão que ele completou. Foram necessários 10 pontos de habilidade para aumentar o nível do feitiço Restrição Sombria para 10. Isso significa que ele ainda precisava de mais 3 pontos de habilidade antes que pudesse aumentar o nível de seu feitiço. 3 pontos de habilidade não eram um problema para ele. Uma semana era o suficiente e ele obteria de 3 a 5 pontos de habilidade. Bem, depende de quão ocupado ele estaria na próxima semana. 1. Vou liberar minha agenda esta semana, para que eu possa me concentrar em obter pontos de habilidade. Souta pensou enquanto esfregava o queixo. 1. Souta saiu de seus pensamentos quando percebeu que algo estava errado. Olhando em volta, ele viu que a maioria dos professores e alunos estava olhando para ele. Não quebrei nenhuma regra no teste especial. Souta tentou se lembrar se ele fez algo errado. Ele tentou adivinhar por que eles estavam olhando para ele assim. É verdade que ele não quebrou nenhuma regra. É que seu estilo de combate era muito brutal e impiedoso. Alguns alunos ficaram com medo de olhar nos olhos dele por causa do que aconteceu no teste. Não é isso, não é por causa disso. Ele então adivinhou que era por causa de seu desempenho no teste especial. Ele lutou contra os rankers que vieram atrás dele sozinho usando sua força esmagadora. Mesmo o primeiro classificado não conseguiu escapar ileso contra ele. 1. Isso está errado. É o contrário. Eram eles que estavam atrás dele. Você está se tornando cada vez mais famoso. Uma voz feminina soou ao lado dele. Souta virou a cabeça e viu que era Alice. Alice realmente se aproximou dele ao iniciar uma conversa com ele. Antes ele era o primeiro a falar e ela apenas respondia a ele.
Mas agora é diferente, eles poderiam falar como amigos. Eu me pergunto sobre isso. Souta encolheu os ombros enquanto olhava ao redor. Ele viu que as pessoas com quem ele lutou estavam olhando para ele. Giron, Senna, Mark, Bonnie e o resto dos rankers. Souta ergueu a mão e acenou para eles. Mai rapidamente desviou o olhar ao ver isso. Ela se lembrou do que Souta fez com ela antes e isso a fez tremer de medo. O que você fez com eles? Alice perguntou ao ver que alguns dos alunos demonstravam medo de Souta. Eu acabei de vencê-los, disse Souta, encolhendo os ombros. Alice e Souta continuaram conversando. Lynn de lado apenas olhou para Souta e Alice que estavam conversando. Ela queria entrar na conversa, mas não teve coragem de chamá-los. Capítulo 102, Num futuro próximo. Os alunos voltaram para o Instituto Ladro junto com seus professores de sala de aula. A classe de Mago 1B recebeu uma grande quantidade de pontos por ter a pontuação mais alta no teste especial. Com esses pontos, Souta e o resto podem resgatar 2 ou mais artes de combate ou feitiços. Bem, tudo dependia do grau da magia ou artes de combate que eles irão resgatar. Souta planejava trocar os pontos que recebeu por algumas artes de combate de alto nível. Ele também tem um plano para deixar Barga ensiná-lo em particular sobre feitiços e artes de combate. Contratar um professor para se tornar o tutor particular de um aluno custava muitos pontos. Foi realmente uma boa decisão ele se matricular no Instituto Ladro. Surpreendentemente, ele ganhou muito neste lugar. No momento, Souta era um Goblin corruptor de nível 23. Ele está lentamente ficando mais forte com os equipamentos e as habilidades que aprendeu. Da próxima vez, ele planejou adquirir algumas habilidades passivas que aumentarão suas habilidades gerais de combate. Havia muitas maneiras de obter habilidades. Primeiro, era comprá-la de um comerciante. Em segundo lugar, era aprender no instituto. Terceiro, aprender com a árvore de habilidades. E, por último, era adquiri-lo das masmorras. Mas era difícil obter habilidades de alto nível na masmorra, pois a maioria das habilidades que podem ser encontradas nela eram as mais básicas, como seus feitiços bola de fogo, luz de cura e disparo de gelo. Nos últimos 2 meses, Souta adquiriu muitas habilidades invadindo as masmorras. Infelizmente, a maior parte eram habilidades básicas. Ele colocou esses livros de habilidade dentro de sua casa. Ele poderia vender esses livros de habilidades quando não tiver mais dinheiro no bolso. O feitiço Luz de Morto-Vivo que ele adquiriu em sua expedição na Floresta Desolada estava em sua casa. Ele ainda não tinha aprendido. Ele ainda estava tendo dificuldade em construir a estrutura do feitiço manualmente, por isso ele se concentrou nas artes de combate que ele resgatou nos últimos 2 meses. Ainda havia um tempo antes da segunda versão. Ele imaginou que seria capaz de atingir o nível 30 mais antes do início da segunda versão. Talvez, no meio do nível 30 se ele se concentrasse em subir de nível, provavelmente poderia atingir o pico da sua segunda evolução. Ele se concentrará em sua terceira evolução quando a segunda versão começar. Ele também tinha um plano de voltar para o Santuário dos Mortos-Vivos quando atingir sua terceira evolução. É verdade que ele tem o Brinco da Alma de Sangue lá no santuário, mas esse não é o único tesouro que podia ser encontrado lá. Havia equipamentos laranja e vermelho nas masmorras de nível médio e superior do santuário. Além disso, livros de habilidades e algumas poções de alto nível que podem aumentar drasticamente seus atributos. Ele também começou a se perguntar por que um tesouro universal como o Brinco da Alma de Sangue estava dentro de uma das masmorras de nível inferior do santuário, e não havia nenhum tesouro na sala do chefe da masmorra de nível superior do santuário. Tudo o que podiam ver era uma enorme porta de metal. Muitos jogadores tentaram abri-lo antes, mas ninguém conseguiu. Eles também fizeram um buraco na lateral da porta e olharam por trás da porta. O que eles encontraram não foi nada. Sim, nada. Era como se a porta estivesse presa ali. Souta balançou a cabeça e colocou esses pensamentos na nuca. Ele eventualmente saberá quando chegar a hora. No futuro, ele irá voltar no Santuário dos Mortos-Vivos.
Ele olhou para Bargan, que estava dizendo algo na frente da classe. Ok, turma, dispensar. Bargan disse enquanto pegava o livro sobre a mesa e saía da sala de aula. Souta exclamou. Ele olhou em volta com uma expressão de surpresa apenas para descobrir que todos estavam arrumando suas coisas, loucos para sair da sala de aula. Ele ficou absorto em seus próprios pensamentos que se esqueceu do tempo. Ele não achou que a aula acabaria daquele jeito e a única coisa que ouviu do professor foi o ok, turma, dispensar. Vamos, Souta. Souta ouviu uma voz do seu lado. Ele olhou e viu que Brian estava chamando ele. Ele esqueceu que iria à residência de Lumilia para visitar Cluster com Brian. Oh, ok. Souta acenou com a cabeça para Brian e então ele se levantou. Ele olhou para Alice que estava ao lado dele e disse, bem, eu vou agora. Até amanhã. Ok. Alice olhou para ele e respondeu às suas palavras. Souta acenou com a cabeça e ele saiu da sala de aula com Brian. Alice olhou para a figura dele e se perguntou o que havia com esses humanos e Demis. Esta é realmente a decisão certa? Ela murmurou em voz baixa. Ela se lembrou das coisas que aconteceram antes de ela chegar a este continente. Foi realmente trágico, pois muitas pessoas morreram por causa dela. Sebas, você disse que eu deveria viver uma vida feliz nesta terra, mas eu me pergunto sobre isso. Alice pensou enquanto virava a cabeça para olhar pela janela. Muitas pessoas morreram para fazê-la feliz, mas a questão é: ela está realmente feliz com sua vida atual? Ela tentou se isolar e viver uma vida normal aqui neste continente. Ela encontrou diferentes tipos de pessoas nesta terra, mas não fez nenhum amigo. Era porque ela estava inconscientemente se distanciando das pessoas. Sebas, seu tutor, também disse antes que ela deveria fazer muitos amigos. Mas ela não tinha um único amigo aqui. Não, duas pessoas vieram à sua mente. Esses dois eram Souta Ishii e Brian da Gruel. Essas duas pessoas eram iguais, mas diferentes ao mesmo tempo. Brian da Gruel era um homem com potencial para se tornar uma potência no futuro. Mesmo em seu lugar, uma pessoa com 4 afinidades era muito rara. Ele era um homem barulhento e teimoso. Ele também trata a todos como seus amigos, incluindo Alice. Ele é um aventureiro e sempre dorme na aula quando fazia uma missão difícil. Ele raramente matava a aula. Souta Ishii era um homem misterioso em sua opinião. Ele é um Demi, mas ela não conseguia adivinhar se ele era uma besta, um elfo, um anão, etc. Ela não tinha ideia sobre isso. Ele era estranho e tinha uma vibração de um guerreiro veterano se ele estivesse falando sério. Ele também era um aventureiro como Brian. Além disso, aquela espada dele não era comum. Alice podia sentir que era de um grau mais alto do que sua arma de grau laranja. Há mais uma coisa sobre ele que ela queria saber. Seu sobrenome Ishii. Ela queria saber quem são seus pais e qual sua conexão com aquele antigo clã. O conhecimento sobre os antigos clãs neste continente era quase nada. O instituto não tinha nenhuma informação sobre isso. Felizmente, sua família tinha uma longa história e esse detalhe foi incluído na história da Grande Guerra que aconteceu há muito tempo, por isso foi preservado algumas das informações da Grande Guerra. Quando ela pensou nessas duas pessoas, sua boca subconscientemente se curvou em um sorriso. Não é tão ruim. Ela disse em voz baixa. Souta e Brian caminhavam em direção à residência de Lumilia. Hoje, eles iam visitar a Cluster. Souta realmente mudou de ideia. Ele não queria visitar Cluster com sua condição atual. Ele só queria se deitar na cama e descansar o dia todo. Era cansativo brigar com muitos alunos do primeiro ano ao mesmo tempo. 1. Como você recebeu essa lesão? Brian perguntou enquanto olhava para sua mão esquerda, que estava coberta por bandagens. Havia pessoas fortes de outras classes, então eu lutei contra eles e naturalmente me machuquei quando estava lutando sozinho. Souta ergueu a mão esquerda e explicou a Brian.
Ele então olhou para Brian e disse: a propósito, ouvi de George que você lutou contra o top 10 do ranking e venceu. Sim, aquele cara era muito forte. Eu queria lutar com ele novamente. Brian disse com um sorriso enquanto fechava o punho com força. Ele estava ansioso para lutar contra outro adversário forte. A melhora de Brian é mais rápida do que eu poderia imaginar. Souta pensou. A melhora de Brian foi uma grande surpresa para ele. Embora ele já tenha adivinhado antes, ainda o surpreendeu quando ele realmente viu. Se ele não tivesse o sistema, talvez Brian o ultrapassasse facilmente. Este homem, Brian da Gruel, tem 4 afinidades e se ele as utilizasse perfeitamente. Então, em um futuro próximo, ele se tornaria uma das potências. Mas havia algo o incomodando. E era que ele não conseguia se lembrar do nome de Brian no jogo. Não há dúvida de que Brian não estava no jogo. Ou Brian morreu antes de se tornar uma potência. Souta queria saber mais sobre o passado de Brian e assim receber missões sobre elas. Essa é a coisa mais importante, a missão que ele o dará. Capítulo 103, Visitando Clusters, Parte 1. Um homem de meia idade com cabelo branco curto e barba. Ele tinha orelhas e cauda de raposa branca. Ele era o diretor do Instituto Ladro, Azim. Parados na frente dele estava Barga e os outros professores do primeiro ano. Azim olhou para eles e abriu a boca. Então, como foi? Ele perguntou. Bargan deu um passo à frente e colocou um estoque de arquivos de papel na mesa em frente a Azim. Outro aluno em comum mostrou uma força inacreditável, disse Barga. Azim olhou os arquivos de papel e escolheu um arquivo. Ele leu antes de olhar para Barga. Souta Yeshi. Ele é da sua classe. O que você pode dizer sobre ele? Ele é como Yanagi Shina quando ela apareceu pela primeira vez aqui em nosso instituto. Ela dominou o teste especial e lutou com vários top rankers ao mesmo tempo. Barga respondeu a Azim. Ele lutou com vários rankers ao mesmo tempo? Se for verdade, então ele é como ela. Lutou com vários rankers do primeiro ano e ainda pode vencer. Azim coçou a barba. Ele sorriu e acrescentou: o próximo teste especial não se limita ao nível do ano. Vai se tornar uma luta entre o ano inferior e o superior. Se ele ainda solar o segundo ano, ele é realmente como ela. Azim então olhou para os outros professores e perguntou: o que você pode dizer sobre ele? Geis, a professora da espada classe 1A, deu um passo à frente e disse: assim como Bargan disse, Souta é realmente como Yanagi. Ele também é brutal com seu oponente e não hesitou em espancá-los. Yanagi Shina era a primeira colocada no ranking atual em todo o instituto. Isso significa que ela era a aluna mais forte aqui. Ela se matriculou no instituto há 2 anos. Naquela época, ela também não mostrava interesse pelas batalhas de classificação. Sua classificação naquela época era inferior à de Souta. Mas no teste especial, ela mostrou seu poder. Ela venceu brutalmente os rankers sozinha. Foi então que seu nome abalou todo o instituto. Desde então, ela se interessou pelos alunos do segundo ano. Ela os desafiou e venceu brutalmente os mais velhos. Ela até fez com que alguns dos alunos abandonassem o instituto por medo dela. Ela continuou a ficar mais forte e a vencer todos, até se tornar a primeira do ranking de todo o instituto. Muitos alunos a temiam e a isolaram por causa disso. No grande torneio, ela mostrou seu poder esmagador na frente de todo o reino e venceu os alunos de outras escolas, academias e institutos. Depois disso, vários nobres propuseram casamento a ela, até mesmo o 5º príncipe do reino quis pegar sua mão. Mas o que aconteceu a seguir foi além das expectativas de todos. Ela espancou brutalmente aquelas pessoas, incluindo o príncipe. Mesmo com aquele incidente, ninguém se atreveu a se vingar dela. Porque ela é a aluna mais preciosa do Instituto Ladro. O Instituto Ladro valorizava muito seus alunos e não permitia que nenhuma força externa interferisse na vida de seus alunos. Foi especialmente o caso das pessoas que estavam no topo da classificação. Eles eram protegidos pelo Instituto.
Foi então que ela foi chamada de a aluna mais forte do Instituto Ladro da História. Compreendo. Azim assentiu e perguntou: Você tem o orbe de batalha? Sim, está aqui. Barga acenou com a cabeça e colocou uma orbe preta do tamanho da palma da mão na mesa. Azim pegou a orbe negra e olhou para ela por um tempo. Depois de alguns segundos, ele o colocou de lado e perguntou: Viu o passado dele? Ainda desconhecido. Não sabemos de onde ele veio. Barga respondeu. Assim como Yanagi, hein? Azim disse enquanto esfregava a barba. Um dos professores se adiantou e disse: Diretor. Yanagi Shina entrou sorrateiramente na área do teste especial para assistir o primeiro ano. Isso aconteceu? Azim olhou para o professor que disse essas palavras. Sim, diretor. Eu também vi. Parece que ela está interessada em um dos alunos do primeiro ano. Geis também disse. Aquela garota, e Azim suspirou e esfregou as têmporas. Aquela garota está de volta e quem é o sortudo? Não consigo pensar em uma pessoa que se encaixe. Geis disse. Acho que é solta, disse Bargan. Mesmo? Geis olhou para Bargan com uma expressão surpresa. Sim, eu a vi no mini-torneio assistindo a partida de solta. Bargan olhou para Geis e disse. Se isso for verdade, então vai se tornar um problema. Azim se virou e olhou para a janela. A força dele atualmente não é suficiente para se defender dela, então eu quero que todos vocês usem qualquer coisa que vocês tenham para parar Yanagi no caso de ela agir. Sim. Barga e o resto dos professores acenaram com a cabeça ao ouvir suas palavras. Eles não iriam deixar Yanagi abordar solta tão cedo. Eles não querem que ele encontre os mesmos fins que essas pessoas. Ele mostrou potencial e eles não a deixariam quebrá-lo. Azim acenou com a cabeça e pegou outro arquivo de papel. Ele olhou para ele e abriu a boca. Randolphen. Outro da sua classe? O que tem ele? Ele derrotou o top 3 do ranking com um golpe. Sua força atual ainda é desconhecida para nós. Mas eu poderia dizer que ele é tão forte quanto Solto ou talvez mais forte do que ele. Bargan disse. Outro. Azim acenou com a cabeça e olhou para a foto de Randolph no arquivo de papel. Solto e Brian chegaram na frente da residência de Lumilia. Olá, Lumilia. Brian disse enquanto batia na porta. Lumilia foi para casa primeiro. Ela não foi com Solta e Brian porque disse que queria limpar o quarto primeiro. Solta achou que era natural, então ele concordou sem hesitar. Se ele estivesse vindo à residência dela, é natural que ela o limpe antes de deixá-lo entrar. Estou chegando. A voz de uma garota soou ao lado da porta. A garota parecia feliz e animada ao mesmo tempo. Solta e Brian se entreolharam. Eles estavam familiarizados com essa voz, então eles imediatamente adivinharam quem era a dona da voz. Depois de alguns momentos, eles ouviram o som de destrancar a porta e ela se abriu lentamente. De dentro, uma garotinha espiou para fora. Quando a garota viu Solta e Brian, ela deu um sorriso brilhante. Irmão Solta e irmão Brian. Ela parecia feliz no início, mas mudou quando ela viu suas feridas. Oh, o que aconteceu? Brian estava prestes a dizer algo quando Cluster entrou rapidamente na sala dizendo: Irmã Mila. O irmão Brian e o irmão Solta estão feridos. Ela está apenas surpresa, e Solta sorriu e abriu a porta. Ele tirou os sapatos e entrou no quarto. Oh, ok. Brian assentiu e também tirou os sapatos antes de entrar na sala. Os dois ficaram mais próximos de Cluster porque quase todos os dias os dois a visitavam nos últimos 2 meses. Embora tenham se aproximado, Solta podia sentir que ela ainda estava escondendo algo dele. E esse era o seu passado. Lumilia saiu de seu quarto e viu que Solta e Brian já estavam lá dentro. Ela estava vestindo roupas casuais em vez do seu uniforme usual. Olha, irmã Mila, o irmão Brian e o irmão Solta estão feridos.
Cluster disse enquanto apontava o dedo para o ferimento de Souta e Brian. Você está falando sobre isso? Souta sorriu e ergueu a mão esquerda, que estava coberta de ataduras. Lutei com muitas pessoas fortes no instituto. Precisávamos derrotar muitas pessoas em nosso teste especial, então eu tive que lutar contra elas. Isso mesmo, foi emocionante. Brian disse com um toque de excitação em sua voz. Eu quero lutar contra eles novamente. Então, por que a irmã Mila não está ferida? Cluster inclinou ligeiramente a cabeça e perguntou. Brian olhou para Lumilia e se perguntou por que ela não estava ferida. Souta olhou para Cluster e disse, é simples. Você quer saber? Sim. Cluster acenou com a cabeça. Sim. Brian também acenou com a cabeça. É porque ela é fraca. Eu a protegi no teste especial. Derrotei muitas pessoas fortes para que essas pessoas não viessem até ela. Souta disse com um sorriso no rosto. Ele então olhou para Lumilia. Certo? A boca de Lumilia se contraiu ao ouvir isso. Ela queria rebater, mas se lembrou de que Souta era poderoso e sua força não significava nada para ele, então fechou a boca. Isso está certo? Brian olhou para Lumilia e perguntou confuso. Ele achava que Lumilia era forte porque ela é a líder da turma. Não, não é isso. Não dê ouvidos ao que ele diz. Lumilia suspirou e disse. Ela então se virou e foi para a cozinha. O que vocês querem? Chá ou café? Chá. Cluster disse enquanto levantava a mão. Chá. Brian disse enquanto erguia a mão acima da cabeça. Café, e Souta disse enquanto se levantava e limpava as suas roupas. Ele seguiu Lumilia na cozinha enquanto pensava em algo que aconteceu no teste especial. Capítulo 104, Visitando Cluster, Parte 2. Souta se levantou e olhou para Brian. Brinque com o Cluster por um tempo, vou perguntar à representante de classe algumas coisas sobre o teste especial desta manhã. O que seria? Brian perguntou. Você já estava no grupo de coleta antes, então não sabe o que aconteceu no acampamento, disse Souta. Oh, certo. Eu esqueci disso. Brian disse então que olhou para Cluster com um grande sorriso no rosto. O que você quer brincar, Cluster? Hoje este seu irmão vai acompanhá-la. Souta acenou com a cabeça com satisfação. Ele então entrou na cozinha. Lá, ele viu que Lumilia estava preparando o chá e o café. Representante de classe, Souta chamou enquanto se aproximava dela. Lumilia olhou para trás quando ouviu alguém chamá-la. Ela viu Souta caminhando em sua direção. Há algo errado? Você quer mudar sua bebida para chá? Café está bom, disse Souta enquanto olhava para o café que ela estava preparando. Ele fechou os olhos e cheirou o aroma do café. Isso está bom. Então, você tem algo que você gostaria de me perguntar? Lumilia disse enquanto olhava para Souta. Essa era a única razão pela qual ela conseguia pensar porque Souta a seguiu na cozinha. Você pode me dizer o que aconteceu no acampamento do teste especial? Já que ela disse isso, Souta decidiu perguntar a ela diretamente. Ah, isso. Você é a razão pela qual a pontuação da nossa classe foi a mais alta. Agradeço seu esforço em nome da nossa classe. Lumilia agradeceu sinceramente. Ela sempre quis que sua turma vencesse a outra turma e se tornasse a turma número 1, dessa forma ela e seus colegas receberiam muitos pontos. Com isso, eles seriam capazes de aumentar seu poder de combate ao resgatar várias habilidades do Instituto. Ela queria chegar ao topo da classificação porque queria a proteção do Instituto. Não se preocupe com isso, disse Souta, encolhendo os ombros. Então, você pode me dizer o que aconteceu no acampamento enquanto eu estava fora? Muitas coisas aconteceram no acampamento. Então, qual parte você quer saber? Lumilia disse e perguntou sobre os detalhes específicos. Como representante da turma e quem comandava a turma, ela sabia que muitas batalhas aconteceram no acampamento.
Souta esfregou o queixo e disse, então, o que aconteceu com a Yuriko do top 3 do ranking? Explique-me tudo. Isso, e Lumilia se surpreendeu, mas imediatamente recuperou a compostura. Ela sabia que era estranho que eles conseguissem derrotar o top 3 do ranking junto com seus camaradas. Ela pensou que Souta viu Yuriko em seu acampamento e sua bandeira vermelha, então ele deve estar se perguntando como eles conseguiram defender a bandeira vermelha contra ela. Yuriko, a top 3 do ranking, apareceu em nosso acampamento junto com seus camaradas depois que você saiu, e ela começou a narrar o que realmente tinha acontecido no acampamento. No início, Yujin tentou parar Yuriko. Era um plano para derrotar os camaradas de Yuriko enquanto Yujin estava lutando contra ela. Mas o problema era que Yuriko era mais forte do que eles podiam imaginar. Ela derrotou Yujin em apenas alguns minutos e alguém inesperado apareceu diante deles. Era Randolphen. Randolph mostrou seu poder esmagador e derrotou Yuriko com um ataque. Randolph fez isso. Souta não conseguia acreditar no que ouviu da boca de Lumilia. Randolph derrotou Yuriko em um ataque? Esse tipo de coisa aconteceu no acampamento? Sim, todos ficaram chocados também quando viram, Lumilia disse como se ainda não conseguisse acreditar que um colega dela aparentemente delinquente derrotou o top 3 do ranking. Aquele homem. Souta murmurou enquanto esfregava o queixo. Parece que ainda havia alunos que não se importavam em mostrar seu verdadeiro poder. Ele precisava ser cauteloso com Randolph, pois ele não tinha ideia de quão poderoso ele é. Ele se perguntou se o investigaria ou não no futuro. Bem, tudo depende se ele mostrasse ser um indivíduo perigoso. No jogo, ele não conseguia se lembrar de nenhuma pessoa que se parecesse com Randolph. Ok. Souta acenou com a cabeça para ela e ele voltou para Brian e Cluster. Lumilia virou a cabeça e olhou para a figura de Souta. Eu quero brincar com Yuko, irmão Souta. Cluster disse a ele assim que ele chegou. Souta olhou para ela e então para Brian. Ela disse que queria brincar com Yuko, disse Brian com um sorriso irônico. Ok, vamos perguntar à representante de classe. Souta sorriu e disse. Não há mal nenhum em deixar Cluster brincar com Yuko. Além disso, ele se esqueceu de comprar um bolo para Cluster. Eles poderiam ir ao mercado a caminho de sua casa. Souta, Cluster e Brian conversaram um pouco antes de Lumilia chegar. Ela trouxe o café e o chá que preparou. Ela deu o café para Souta e chá para Cluster e Brian. Brian e Cluster beberam seu chá tomando um gole ao mesmo tempo. Souta sentiu o aroma de seu café antes de tomar um gole. Está bom como sempre. Ele comentou. Embora Lumilia fosse uma nobre, ela ainda sabia preparar um bom café e cuidar bem de suas necessidades diárias. Se fossem outros nobres, então dependeriam apenas de seus servos em coisas como esta. Ele abriu os olhos e olhou para Lumilia. Representante de classe, vamos trazer o Cluster para minha casa. Ela quer brincar com a Yuko. Lumilia olhou para o Cluster que tinha um sorriso brilhante no rosto antes de acenar com a cabeça. Ok, eu irei também. Tem certeza? Souta perguntou por saber que Lumilia ainda não tinha estado em sua casa. Quando ele trouxe Cluster para sua casa para brincar com Yuko, Lumilia não foi junto com ele. Apenas Brian e Cluster sabiam a localização de sua casa. Sim. Lumilia acenou com a cabeça para ele. Hahaha, não se surpreenda se você ver a casa de Souta. Brian riu ao lado. Sim, a casa do irmão Souta é enorme. Cluster disse com uma risada. Souta apenas sorriu e ele não negou porque era a verdade. Sua casa era grande e custou-lhe muito dinheiro que ele ganhou com a venda do orbe de monstro para Jimmy. Lumilia olhou para Souta e não o viu negar ou concordar com isso, então ela pensou que era verdade. Depois que terminaram de beber, o grupo saiu da residência de Lumilia. Ai. Estamos indo até Yuko. Cluster exclamou enquanto pulava de uma maneira feliz. Souta olhou para ela e pensou que ela não estava nem perto da Cluster que eles conheceram. Naquela época,
Clayster era silenciosa e tímida. Ela raramente falava com ele e Brian. Mas agora, ela podia sorrir assim na frente dele. Vamos ao mercado primeiro, Clayster, disse Brian com uma expressão animada. Parecia que ele era criança aqui diferente de Clayster. Mesmo? Clayster olhou para Brian com olhos brilhantes. Sim, sim. Solta vai comprar tudo o que você quiser. Brian garantiu que Solta comprará qualquer coisa para ela. Por que eu? Solta ouviu seu nome sendo mencionado por Brian, então ele perguntou. É porque você é rico. Um homem rico. Brian disse com uma expressão confiante. O que diabos é isso? Representante de classe é um nobre, então por que você não pergunta a ela? Solta disse enquanto olhava para Lumilia que não disse nada. Bem, a casa dela é pequena se comparada à sua, Brian respondeu para ele. A boca de Lumilia se contraiu ao ouvir as palavras de Brian. Então essa é a razão pela qual você pensa que eu tenho mais dinheiro do que ela, disse Solta, balançando a cabeça. Sim, estou errado? Brian olhou para ele e perguntou. Não, você está certo. Solta simplesmente acenou com a cabeça. O canto da boca de Lumilia mais uma vez se contraiu ao ouvir as palavras de Solta. Solta olhou para ela e perguntou, o que há de errado representante de classe? Só estou me perguntando o quão rico você é. Lumilia sorriu e disse. Ela sabia que Solta estava apenas brincando com ela, então decidiu entrar na brincadeira com ele para acompanhá-lo. Você não conseguiria entender com uma mente como a sua, Solta disse com um sorriso malicioso e cruzou os braços na frente dela. Lumilia queria dizer algo, mas decidiu ficar calada pois sua decisão de acompanhá-lo estava errada. Depois de caminhar alguns minutos, Solta, Lumilia, Clayster e Brian chegaram ao mercado. Uau! Eu quero esse Solta! Brian exclamou enquanto apontava para a joia verde brilhante na barraca. O que? Você é uma criança? Solta disse a ele. Uau! Eu quero esse irmão Solta! Clayster exclamou enquanto apontava para o bolo de morango. Ok, quanto é? Solta assentiu e ele caminhou em sua direção. Ele pegou sua carteira e perguntou ao vendedor. 5 moedas de cobre, senhor. O vendedor respondeu a ele. Ok, vou levar 3. Solta acenou com a cabeça e tirou uma moeda de prata. De repente, ele ouviu uma voz vindo de seu lado. Solta. Capítulo 105, Visitantes. Solta ouviu alguém chamar seu nome. Ele olhou e viu um homem com um corpo enorme. Ele tinha um cabelo castanho curto e olhos azul celeste. Ele era Brando Ilot, da classe do escudo 1. Oh! Brando! Como você está? Solta cumprimentou Brando com um sorriso. Estou bem e você? Brando respondeu enquanto caminhava em direção a Solta. Ele percebeu que Solta estava com Brian, Lumilia e uma menina. Estou bem, disse Solta e voltou sua atenção para o vendedor. Ele recebeu o saco de papel que continha os bolos de morango. Brando tinha muitos hematomas no corpo. Afinal, Solta o derrotou antes na prova especial. Olá, Brian e Asvares. Brando cumprimentou Brian e Lumilia em seguida, olhou para a menina de longos cabelos verdes. Ele se perguntou quem era essa garotinha. Clayster se escondeu atrás de Lumilia e olhou cuidadosamente para Brando. Como ela não o conhecia, ela era tímida e cautelosa ao mesmo tempo. Brian sorriu e disse, ela é Clayster? Estamos cuidando dela. Entendo, e Brando acenou com a cabeça em compreensão. Solta que acabou de comprar os bolos de morango entrou na conversa. Como está o seu ferimento? Ele perguntou a Brando. Brando olhou para os hematomas em seu corpo antes de responder, está tudo bem, os curandeiros do instituto curaram a maioria dos ferimentos sérios em meu corpo, deixando apenas os hematomas. Isso é ótimo, disse Solta. Você tem algo para fazer? Brian perguntou a Brando. Nada por quê?
Brando respondeu a ele inclinando levemente a cabeça. Então, você quer se juntar a nós? Na verdade, estamos indo para a casa de Solta. Brian perguntou a Brando, embora não fosse sua casa. Brando olhou para Solta e perguntou, tudo bem? Solta ponderou e pensou que não haveria mal se Brando fosse se juntar a eles. Ele olhou para Lumilia e perguntou, tudo bem para você? Está tudo bem, afinal é sua casa, Lumilia respondeu a ele enquanto afagava a cabeça de Cluster. Você ouviu, Solta disse enquanto encolhia os ombros. Obrigado, então eu aceitarei sua oferta. Brando agradeceu com um sorriso. Lumilia olhou para Brando e nunca pensou que Solta e Brian fossem seus amigos. Ela não ficou surpresa que Brando fosse amigo de Brian, porque a maioria de seus colegas eram amigos de Brian, mas o que o surpreendeu foi Solta. Na aula, Solta falava apenas com alguns indivíduos e era muito raro ele falar com outra pessoa além de Alice e Brian. Já é raro que Solta fale com alguém da turma dela, então que tal as outras turmas? Solta e Brian conheciam bem Brando. De volta às batalhas de classificação, Brian desafiou Brando muito quando Brando o derrotou no mini-torneio anterior. Já Brando desafiou Solta na batalha pelo mesmo motivo. Desde então, os três se tornaram próximos e sempre conversavam quando se encontravam. Solta e o grupo foram até a melhor loja para comprar algumas frutas e mel para Yuko. Ele não esqueceria algo tão importante. Honestamente, fiquei assustado quando Solta apareceu no acampamento da minha turma, disse Brando com um suspiro. Ele sabia pelas batalhas de ranking que Solta era muitas vezes mais forte do que ele, por isso treinou mais duro nos últimos meses. Ele não estava preparado para lutar contra Solta no teste especial, então ele planejava evitar a classe deles a todo custo, mas quem diria que Solta iria aparecer na frente de seu acampamento? Haha, isso não é nada. Solta riu levemente. Tudo bem se fosse apenas Brian, mas você Solta e era um assunto diferente. Brando suspirou impotente quando seu ombro caiu. Ele queria ficar mais forte não apenas para si mesmo, mas também para sua classe. Muitas pessoas estavam ridicularizando sua classe, dizendo que eles não eram adequados para se tornarem uma classe 1A. Sua classe era a mais fraca entre todas as classes A do instituto. Ah, então você está me dizendo que pode lidar comigo, disse Brian enquanto sorria tortuosamente. Claro, se for você, ainda tenho uma chance. Brando não recuou. Haha, então vamos lutar e ver se você consegue. Brian riu. Pare com isso, vocês dois. Vocês dois sabem que não podem me vencer. Solta disse enquanto caminhava entre eles. Lumilia simplesmente ouviu a conversa deles. Cluster estava grudada nela enquanto havia um novo rosto em seu grupo. De repente, Solta parou de andar ao sentir a presença de alguém o seguindo. Solta silenciosamente olhou ao redor. Ele tentou adivinhar quem está o seguindo. O que há de errado, Solta? Lumilia perguntou quando ele parou de andar de repente. Brian e Brando também olharam para ele com um olhar questionador. Solta olhou para eles e respirou fundo. Ele lentamente abriu a boca e disse, e não se surpreenda com o que vou dizer. Lumilia, Brian e Brando acenaram para ele. Eles notaram sua expressão séria, então pensaram que o que ele iria dizer a seguir era importante. Sigam-me, direi enquanto caminhamos, disse Solta em voz baixa enquanto começava a andar. Lumilia segurou Cluster em seus braços enquanto seguia Solta de perto. Brian e Brando o seguiram de perto para que pudessem ouvir o que ele iria dizer. Depois de alguns momentos, Solta abriu a boca e disse em voz baixa. Alguém está nos seguindo. Lumilia franziu a testa ao ouvir suas palavras. Ela olhou para Cluster com uma expressão preocupada. Ela então perguntou, quantos? 5 ou mais, Solta disse a eles. Muitas pessoas estão nos seguindo, mas eu ainda não consegui notá-los. Isso significa que eles têm algumas habilidades. Eu quero lutar contra eles. Brian comentou e sorriu amplamente. Eu senti que eles são poderosos.
Com habilidades como essa, acho que você não teria chance contra eles. Disse Souta. Isso é verdade, Souta? Brando perguntou de lado. Sim, acho que seria bom se você fosse agora, disse Souta a Brando. Vou ficar aqui. Terei prazer em ajudar um colega meu. Brando respondeu a Souta. Oh. Então, obrigado. Souta ficou surpreso com as palavras de Brando. E pensar que Brando escolheria ficar aqui apesar de saber que alguém estava os seguindo. Parece que ele precisava colocar Brando na categoria de mocinho. Vamos aqui. Souta entrou no restaurante. Ele pensava que se entrasse no lugar onde tinha muitas pessoas essa gente não se mostraria. Além disso, se alguém entrasse neste lugar, Souta seria capaz de marcá-los e lembrar de seu rosto. Lumilia, Cluster, Brian e Brando apenas acenaram com a cabeça e seguiram Souta com perguntas. Souta era o mais forte entre eles e sabia lidar com esse tipo de situação, então o seguiram como um líder. Além disso, Lumilia e Brian iriam segui-lo e garantir que ele não causaria nenhum dano a eles por causa da sua experiência na floresta desolada. O grupo de Souta foi para o segundo andar do restaurante e lá se sentaram na mesa vaga. Ninguém disse nada e eles ficaram sentados em silêncio. Souta coçou o queixo e olhou pela janela. Ele se perguntou por que alguém os estava seguindo e queria saber qual era seu propósito. Ele não podia determinar claramente os números deles, pois alguns deles eram bastante habilidosos em furtividade. Se não fosse por sua boa intuição, ele não seria capaz de perceber que alguém o estava seguindo. Se essas pessoas estavam o seguindo, eles claramente têm um alvo. Souta adivinhou que era Cluster. Ele pensou que as pessoas que estavam atrás de Cluster a encontraram. Não é tão surpreendente, já que Souta não se incomodou em disfarçá-la. Era apenas uma possibilidade. Ele não tinha certeza se ela era realmente o alvo. Ele só tinha certeza de uma coisa: dessas pessoas eram muito fortes. Souta percebeu que algo estava errado. Nenhum garçom lhes perguntou sobre seus pedidos, mesmo quando eles estavam sentados aqui por um tempo agora. Ele se virou e viu duas pessoas vestindo capas pretas na frente deles. Brian e Brando imediatamente se levantaram e ergueram a guarda quando viram isso. Uma comoção começou, então as pessoas nas outras mesas viraram a cabeça para observá-los. Todos olharam para as duas pessoas vestindo capas pretas e para o grupo de Souta que estava de frente para eles. Souta ainda estava sentado na cadeira enquanto observava as duas pessoas. A pessoa do lado direito estava sorrindo e sua presença não era muito grande, mas o problema era a pessoa do lado esquerdo. A pessoa do lado esquerdo não tinha nenhuma presença. Se Souta não fosse focalizar seus sentidos, ele não seria capaz de sentir a mana do homem. Este homem pode esconder sua mana tão bem. Comparado com o outro, este aqui é mais perigoso, Souta pensou e focou seus olhos naquela pessoa. Então, a pessoa do lado direito ergueu as mãos. Ele puxou o capuz e revelou seu rosto para o resto. Souta viu o rosto do homem e ficou surpreso. Ele sorriu e disse: eu deveria ter matado você naquela hora. Bem, não vou deixar você ir dessa vez. De repente, ele puxou a espada Vajrasaya em sua cintura e usou a habilidade Lua Carmesim imediatamente. Sovoz. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novel em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.